Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachit Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambattvamanusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshini. Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pulara Vindayata Patra Netra Yena Tvaya Bharata Tela Purnaha Prajwalito Jnanamayaf Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetreika Panaye Jnanamudraya Krishnaya Gita Amrita Duhe Namaha. Sarvopanishado Gavaha Dogdha Gopalanandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadrata Jala Gandhara Nilot Pala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatthama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vardini Sotirna Kalupanda Veirananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasaroja Mamalam Gitardhagandot Katam Nana Kyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Shatjana Shatpadera Haraha Pepi Amanam Muda Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stumvanti Divyaistavei Vedei Sangapadakramopanishadehi Gayantiyam Samagaha Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyantiyan Yoginaha Yasyantanna Vidussura Suraganaha Devaya Tasmei Namaha. Om
Namastê. É com imensa felicidade, alegria, que nós estamos iniciando um novo estudo aqui no Instituto Darshana, que significa visão, ou seja, aquele que tem o compromisso de transmitir a visão dos Vedas. E a gente não pode dizer que a Bhagavad Gita, que é o que a gente vai entrar no estudo, que são 4 versos da Bhagavad Gita, ela é a Bíblia do Yoga. Apesar de ser um texto muito famoso e muito estudado em todo o mundo, o que a gente poderia comparar com a Bíblia do Yoga é os Vedas. E Vedas vem de Vid, conhecer, conhecimento. Então, a base de todo esse conhecimento vem dos Vedas, que a gente vai falar um pouquinho mais. E uma parte dos Vedas é chamado de Vedanta, ou seja, o final da sessão, que é um diálogo, normalmente, de um mestre com um discípulo qualificado. Uma pessoa que tem uma qualificação de intelecto, que questiona a vida, que questiona sobre o objetivo principal da vida humana. E quando a pessoa entende que o que ela quer é se sentir bem, mas não somente em alguns momentos, ela quer um coração pleno para viver toda a vida, não momentos de felicidade, ela quer uma plenitude. Ela quer se sentir completa, ela quer eliminar a sensação de que algo está faltando para que essa pessoa se veja como completa. A pessoa que não tem essa visão de si mesmo, ela vai se condenar, ela vai se inferiorizar e ela vai se desvalorizar. E isso vai levar a um sofrimento. Portanto, o propósito da vida humana é remover essa sensação de incômodo que a pessoa tem com ela mesma. Que sem esse conhecimento se acredita que é porque falta um carro melhor, falta uma viagem no final do ano, falta 10 centímetros a mais de altura, quem sabe falta uns cabelinhos na cabeça, quem sabe falta não envelhecer, acorda, isso não é possível, todo o corpo ele está envelhecendo. Então, essa pessoa, esse aluno de intelecto maduro, que questiona sobre o propósito da vida humana, ele vai chegar no seu professor, que vai transmitir, não vai inventar, porque aqui não é uma invenção, a gente não está inventando algo novo, a gente está transmitindo um conhecimento universal, dá para dizer que é eterno, porque a gente não sabe quando começou, a gente só sabe que ele está vivo aqui e ele fala com a gente, como a gente vai ver nos versos desse valor dos valores. Então, essa pessoa que questionou sobre o propósito da vida humana, ela é o aluno qualificado. Ela tem o desejo, ela tem um intelecto capaz de ter discernimento e de saber o que eu quero, o que eu não abro mão. E o que eu não abro mão é da minha plenitude, é de estar bem comigo mesmo. Todas as pessoas querem estar bem e buscam esse bem-estar de várias formas e está tudo bem. Mas todas essas formas levam a pessoa para ela mesma. E o que Vedanta vai fazer é como se ele pegasse um atalho. Vedanta, através das Upanishads, através da Bhagavad Gita, através dos próprios Vedas, vai nos apontar para um entendimento claro da nossa natureza. Uma natureza que é livre dessa carência. E conforme você escuta, ou se você já é um aluno, uma aluna do Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta Darshana, cujo compromisso é transmitir essa visão, você já enxerga isso. Não é difícil de enxergar, porque todo o ensinamento ele é baseado na lógica, na experiência pessoal e na transmissão do próprio meio de conhecimento, que é este que para nós vai ser aqui a Bhagavad Gita,
os Vedas. Então, esse estudo ele não é baseado em crença e também não é para as pessoas que não tenham essa qualificação de intelecto para questionar sobre o propósito da vida humana. E o assunto de Vedanta é esse, é falar sobre o indivíduo, é falar sobre o todo, porque o indivíduo ele está conectado com o todo. E qual que é essa conexão do indivíduo com o todo? Yoga Sutras, que foi o texto que a gente finalizou, ele aborda o yoga como uma jornada espiritual. E os valores que são 20 valores que serão expressos aqui de 4 versos do capítulo 13 da Bhagavad Gita, eles são o comportamento, vamos dizer assim, coerente para quem quer viver esse conhecimento. Não é exagero dizer que esse conhecimento é extraordinário. Tanto é que a gente disse no Yoga Sutras, isso aparece em outros textos, depois que você conhece a si mesmo, conhece essa realidade que é expressa por Vedanta, tudo o mais se torna pequeno. Se você encontra no meio da tua vida uma paz que não depende de algo externo, que está sempre presente, qualquer experiência que você tiver será uma experiência pequena em relação a essa paz que você experimenta. E é sobre isso que a gente está falando, sobre um conhecimento que ele é extraordinário, sem exageros na hora de falar. Porque ele elimina uma ignorância que faz com que a pessoa não veja a si próprio como uma pessoa completa e devido à não visão, há uma projeção de que essa mesma pessoa ela é insuficiente para essa vida, ela deu azar. O pai não estava presente, a mãe não foi muito amorosa e não teve uma conexão muito profunda. A pessoa não tem, digamos assim, força de vontade para fazer as coisas e vai colocar a culpa em algo externo. A culpa do bem-estar dessa pessoa é sempre algo externo. E a gente está viu, né, através de Yoga Sutras, e vai ver aqui que há uma desconexão que deve ser criada em termos da tua plenitude com esse samsara, com essa vida de sobe e desce, com essas experiências que estão sempre se transformando, para que você possa se aceitar completamente, e completamente é aceitar a parte boa que você gosta de mostrar para os outros e a parte que não é boa de você mesmo, porque todo mundo tem uma parte que é difícil de ser lidada. Todas as pessoas, você pode pegar qualquer mestre espiritual, todas as pessoas, sendo pessoas, têm uma parte que é difícil de lidar, e por isso que os mestres, as pessoas que estão dentro desse processo espiritual, todo mundo faz algum tipo de disciplina. Algum tipo de disciplina para a mente, algum tipo de disciplina para o corpo, algum tipo de disciplina para, vamos dizer assim, regular os seus próprios comportamentos. E começa fazendo não porque gosta, faz porque precisa. A pessoa que não bota o excesso de energia para fora, às vezes tem um dia difícil e leva a raiva todinha para dentro de casa. Então a pessoa não quer mais causar algum dano, alguma perturbação para aquelas pessoas que estão perto. Aí o que a pessoa faz? Ela vai correr. Ela avisa isso para quem está perto e diz, olha, fulano e fulana, não me leve a mal, eu gosto muito de ti. Gostaria de estar sempre contigo que possível. Só que eu estou passando por um momento de muita dificuldade. Então, eu não acho certo levar essas minhas dificuldades, despejar as minhas emoções em cima de ti. Por isso, antes de ir para casa, eu pego e eu corro. No frio, na chuva, no calor, de manhã à noite, eu corro. Por quê?
porque eu boto a energia da raiva para fora e assim eu chego em casa e posso me conectar com você. Toda relação que tem essa honestidade é uma relação que vai gerar crescimento, porque nós, como seres humanos, temos dificuldades. Temos limitações como seres humanos. No sentido da nossa natureza, a nossa natureza é livre de limitação. Mas como indivíduo, corpo, uma mente, nós temos limitações. E o autoconhecimento não vai eliminar as tuas emoções. O autoconhecimento não vai te deixar não humano. O autoconhecimento vai limpar uma visão que você tem de si mesmo como uma pessoa que não tem valor. E por não ter valor suficiente, porque você teve um pai, uma mãe, da forma que teve, essa pessoa se condena, essa pessoa tem inveja, às vezes tem o excesso de ciúme por uma insegurança pessoal, uma possessão. Então há uma construção de comportamento que tem como base uma perspectiva, uma visão. E é isso o maior trabalho de Vedanta. É transmitir para você uma nova perspectiva de você e do mundo. E que você não vai atingir sozinho e sozinha. Só de se relacionar com o mundo, sozinho e sozinha você não vai. Sabe por quê? Porque senão você já tinha atingido essa visão de uma pessoa que é livre. Mas a verdade é que todas as pessoas vêm com essa ignorância e essa ignorância impede que você se veja dessa forma. E aí há uma projeção. A minha felicidade, a minha plenitude está fora, porque em mim mesmo não está. Eu não experimento isso, eu experimento a minha mente perturbada, cheia de dúvidas. Às vezes eu me sinto muito firme nas minhas decisões. Aí daqui passa uma hora eu já estou duvidando de mim mesmo. Eu estou já questionando a mim mesmo, achando que eu não sou bom ou boa o suficiente para continuar. E tudo isso, com esse processo de autoconhecimento, vai embora. Contudo, leva tempo. Agora, em cada aula que você escuta, você deve questionar, você deve refletir, você deve contemplar. Porque todo o estudo ele tem base numa lógica. Ele deve pegar a tua experiência pessoal como base e ele é transmitido por um meio de conhecimento, ou seja, ele não é inventado pelo professor. Olha que professor especial. O professor pode ter muito do esforço para transmitir isso, só que, de verdade, o que é extraordinário é o conhecimento. E esse conhecimento, como a gente vai ver da Bhagavad Gita, é aquele que pertence a Ishvara, é aquele que vem de Ishvara, que é cantado por Ishvara, que é aquele que tudo governa. Então a gente não usa muito a palavra Deus para falar de Ishvara, porque as pessoas têm muitos conceitos referentes a essa palavra. E a gente usa Ishvara. Foi o próprio Ishvara que transmitiu esses conhecimentos na forma de Krishna, o guru, o professor, para Arjuna, o aluno qualificado. Não é qualquer pessoa que vai escutar, é uma pessoa qualificada, que tenha esse intelecto maduro, como foi mencionado no início da aula. Que tenha a capacidade de, enxergando o valor do conhecimento, valorizar esse conhecimento e se colocar na posição de um aluno, uma aluna. Porque não é porque algo tem valor que todo mundo vai dar valor. Se a gente falar de honestidade, honestidade é muito importante. É ou não é? Se nós olharmos para a nossa classe política do nosso país, muitos, para não dizer a grande maioria, fala da boca para fora que a honestidade é muito importante, contudo, em prol do seu ganho pessoal, a honestidade fica de lado e a mentira é válida. Ou seja, o valor só é valor quando convém.
Ele não é um valor universal. Eu vou abraçar essa honestidade. Eu vou me aceitar completamente e eu vou abraçar a honestidade. Vou tentar não magoar as pessoas. Contudo, uma pessoa honesta não vai agradar todo mundo. Porque como foi falado, cada pessoa tem uma parte complicada. Todas as pessoas têm uma parte complicada. Quando você caminha por um lugar bonito, agradável, vai num restaurante, vê aquelas pessoas felizes, que aparentam ter um bom comportamento, pessoas educadas, cavalheiros, damas. Por detrás de cada rosto dali existe um comportamento complicado. Senão a pessoa não seria um ser humano. Isso não é para diminuir as pessoas. Isso é para se deparar com a realidade da nossa humanidade. Então, o valor dos valores é um caminho coerente de comportamento junto com uma visão de vida, para que essa visão que é passada e foi passada através de Yoga Sutras e de outros textos, porque aqui a gente vai falar basicamente de comportamento, de valores, tá? A gente vai mais para frente abordar esses temas, Ishvara, a natureza do indivíduo. Contudo, depois de ter feito o Yoga Sutras da forma como a gente fez, a gente vai abordar a vida coerente. Vamos dizer assim, o estilo de vida de um yogi. E quem é o yogi? O yogi é aquele que caminha na espiritualidade. E a espiritualidade, essa palavra ela é muito abrangente e pode ser muito genérica. Então, por espiritualidade é tudo aquilo que remove impurezas. Ou, no sentido positivo, é tudo aquilo que purifica. Aquelas ações que purificam o teu comportamento, a gente pode dizer que é espiritual. Aquelas ações que eliminam uma visão de que você é carente para estar bem com você mesmo, é espiritual. Aquelas práticas que estabilizam a mente, que te levam a uma tranquilidade estável, é espiritual. Aquelas práticas, aqueles ensinamentos que te ajudam a mudar um comportamento agressivo para um comportamento mais empático, é espiritual. Então, nesse sentido, a gente usa o espiritual. E a Bhagavad Gita, ela tem o propósito de nos guiar de forma prática, de forma a expressar essa sabedoria espiritual, misturada com uma poesia. Quem pegou o Yoga Sutras, e a gente não vai ficar trazendo toda hora, mas a gente está fazendo essa transição, um estudo de quase 3 anos, ou 3 anos, né? Para esse a gente precisa fazer essa transição. Aquele que tem yoga, aquele que caminha na espiritualidade, faz 3 coisas. Bhakti, devoção. Swa-adhyaya, o estudo sobre si. E tapas, disciplina para manter a tranquilidade estável da mente. A Bhagavad Gita, ela entra nesse propósito porque ela é tanto prática quanto ela aborda o conhecimento dessa mudança de perspectiva que é o que a gente quer. Quando a gente fala em crescimento espiritual, a gente também tem que ter um cuidado com essa palavra. E se você observar, uma parte do método de Vedanta é o quê? Explicar o significado das palavras. Quando a gente fala de Ishvara, você não sabe o que é. Está chegando aqui agora, se já está estudando, já sabe. Então, se você associar Ishvara a Deus, para você que sabe, não tem problema algum. Agora, se a gente disser que Ishvara é Deus e que uma parte da vida espiritual é a rendição a Deus.
A gente não sabe o que a pessoa entende com se entregar a Deus. Agora, se você entende o que é Ishvara, como foi abordado, que Ishvara está na forma do universo, a gente sempre vai repetir isso várias e várias vezes. Ishvara é iminente, transcendente, causa material, inteligente, doador dos resultados das ações, criador, mantenedor e destruidor de tudo. Até na última aula foi perguntado, quando a gente faz a puja e canta os nomes ali, né, de Ganesha, de Shiva, de Durga, mas é só o positivo? Não. Aquele que faz rir é o mesmo que faz chorar. É o mesmo e não é uma pessoa. A gente podia dizer a mesma. É isto, é aquilo. Então a devoção é o conhecimento do que é Ishvara, não o conhecimento de quem é Ishvara. Olha a diferença. Não é o conhecimento de quem é Ishvara, porque Ishvara não é uma pessoa, é o que é Ishvara. E aí você vai pegar entre os devotos, a maioria das pessoas só pede, me ajuda, por favor, me dá. A, B e C, me dá, eu quero. E o yogi é quem? É aquele que quer conhecer. Portanto, devoção é o conhecimento de Ishvara. Isso é a devoção transmitida por Vedanta. Em momento algum a gente está falando é a crença da existência de Ishvara. Não tem crença aqui. É a crença que a tua natureza é livre de carência e limitação. Então a gente vai fazer afirmações positivas a partir de agora. Eu sou a minha própria felicidade. Não é necessário. Mas se você quiser fazer e faz bem, faça. Não tem uma doutrinação. Por isso que Vedas, Yoga, não é uma religião. Não tem nenhum tipo de doutrinação, uma obrigatoriedade de algo que você tem que fazer. Agora, como é algo extraordinário que você quer aprender e ver, sem uma preparação você não aprende. Que nem a pessoa querer fazer uma faculdade de matemática e ela não sabe o básico da matemática. Vamos trazer para o yoga. A pessoa quer aprender puja e não sabe o básico de sânscrito. A pessoa quer aprender mantra e não sabe o básico de sânscrito. A pessoa quer aprender a meditar e não consegue sentar numa cadeira. Essa pessoa precisa fazer a prática preliminar, dar uma alongada no corpo e liberar a tensão. Uma pessoa que libera a tensão e o corpo aí tem uma estrutura mínima de estabilidade, de força e flexibilidade, senta em uma cadeira e não tem dificuldade para ter uma experiência meditativa. Só que, se não houver uma preparação, adquirir esse conhecimento, ou melhor, tornar seu esse conhecimento, porque esse é o ponto, eu quero tornar meu esse conhecimento. Eu quero ver o mundo com o óculos de Vedanta, com o óculos de uma pessoa que é livre. Uma pessoa que não está presa às ações. Eu vou fazer tal coisa para mim ser feliz. Eu vou para tal lugar porque eu quero estar em paz. Ei, se você está perturbado aqui, experimenta ir para qualquer lugar e fica um tempo nesse lugar. A perturbação vai junto com você. Pode escolher o melhor país do mundo. País que tem zero violência. E vai para lá, perturbado. Em poucos dias, a perturbação que está com você aqui, ou aí onde você está, vai viajar com você para o lugar que você vai. Então, em uma hora ou outra, você vai ter que lidar com o que está dentro de você, mas propriamente dito, dentro da tua mente. Porque a mente é o que possibilita as experiências. A gente tem um mundo objetivo, dos objetos, um mundo relativo, que é interpretado pela nossa mente. Cheio de julgamentos, cheio de conclusões equivocadas, que fica analisando o tempo todo. E que em algum ponto, isso é importante, a gente fazer uma análise, um julgamento, mas o excesso dessa, vamos chamar de ruminação mental,
vai levar a pessoa a uma perturbação. Faz com que a pessoa não esteja presente, aberta para vivenciar o que está acontecendo nesse exato momento. Portanto, aqui não tem uma promessa de que você vai para um outro lugar, de que você vai se transformar. Você era inferior, sem valor. E agora se juntou no grupo do instituto, vai ganhar valor, vai ser uma pessoa forte, vai ser vista e elogiada pelas outras pessoas. A palavra crescimento não é nesse sentido. Se você se firmar, se expuser ao método, ao estudo de Vedanta, às práticas que são disponibilizadas, você vai acelerar o teu crescimento e amadurecimento. É como se você quisesse sair de Porto Alegre para o Paraná. Uma pessoa sem o conhecimento vai de bicicleta ou vai caminhando. Vivendo a vida vai amadurecendo. Agora, se você pegar carona nessas aulas, você vai pegar um avião e você vai chegar lá. Então você vai... Essa palavra é um pouco estranha, né? Você vai ganhar tempo aqui. O tempo é o mesmo para todo mundo, mas você vai acelerar o seu processo de amadurecimento. O capítulo 13 da Bhagavad Gita, ele fala sobre uma separação, uma discriminação, e ele fala de vários assuntos, né? Mas é uma discriminação do campo das experiências e daquele que conhece o campo das experiências. Então é uma forma diferente de separar o sujeito do objeto. O eu do não eu. Essa é a base. Você precisa entender o que você chama de eu e o que é não eu, que já foi feito extensivamente no Yoga Sutras, e a gente vai pegar essa parte de novo. Então a gente chama que o eu, ele é Satchid Ananda. De todas as tuas experiências que tu vive, de todas essas mudanças que acontecem na tua vida, para você, o eu é o elemento invariável. É crença? Não. Realidade. É uma realidade. O eu é o elemento invariável. E esse eu também é consciência, que ilumina os teus pensamentos, os teus julgamentos, as tuas conclusões, que ilumina esse corpo, que ilumina a respiração, que ilumina todo esse mundo. E que também é pleno, porque consciência não fica maior e menor. Consciência é consciência. E no estabelecimento de você com você mesmo, há um silêncio, há uma paz, há uma tranquilidade. O que mais que você precisa? Para uma pessoa que está em paz, plena com ela mesma. O que mais que você precisa para si? Então quem tem isso é uma pessoa riquíssima, porque isso está, por assim dizer, na mão de poucas pessoas, na mente de poucas pessoas, na visão de pouquíssimas pessoas. Porque lembra, isso só vem para o estudante qualificado. As pessoas estão ocupadas com outra coisa. Pensam o tempo todo numa estrutura de vida, mas esquecem que daqui a pouco esse personagem vai embora. Então você precisa pensar o quanto que você precisa, porque você vai perder muito tempo acumulando muita coisa e daqui a pouco você não elimina o seu sofrimento, que é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Eliminar o seu sofrimento. E eliminar o sofrimento não é eliminar a tristeza, não é eliminar a raiva, mas o sofrimento que vem para muitas pessoas quando se sente triste, quando sente raiva, quando um desejo não é satisfeito. Satisfazer todos os desejos não é possível. Então, se a tua proposta é se tornar muito boa para satisfazer todos os desejos, e aí sim você encontrar plenitude, isso nunca vai acontecer. Porque ninguém satisfaz todos os seus desejos.
E esse é um questionamento que a mente madura faz, e para o aluno qualificado ele precisa fazer, porque senão você não vai enxergar valor nenhum aqui. Não vou ficar escutando essa pessoa aí que está falando em Vedas, em Bhagavad Gita, em Ishvara, em uma vida de disciplina, em uma vida de entrega. Não, isso é bobagem. Meditar é bobagem, é perda de tempo. É perda de tempo só para quem é ignorante. Essa palavra, falar que a pessoa é ignorante, não é para ofender a pessoa. Mas é a verdade. A experiência meditativa é uma das coisas mais prazerosas que existe nessa terra. Para quem, assim, vamos dizer assim, é um bom meditador, e não uma pessoa que fica longas horas ali, que isso não quer dizer que a pessoa é uma boa meditadora, mas uma pessoa que domina o processo. A meditação, a experiência meditativa, é uma das coisas mais prazerosas que existe nessa terra. E aí, a única forma de experimentar isso é você passando pelo processo inicial, de se questionar por que teve essa ideia, por que inventou isso, sabe? Todo mundo já passou por isso. A pessoa vai lá, começa a meditar e diz, eu vou fazer uma disciplina de meditação. Vou meditar um pouco todo dia. Aí vai passar um mês e meio, a pessoa vai se perguntar, mas por que eu inventei isso de acordar de manhã cedo e antes de tomar meu café e sair para trabalhar, meditar? Aí a pessoa vai tentar desistir, aí daqui a pouco tem uma experiência ali, algo muito legal acontece, daqui a pouco se desanima, está muito triste, e daqui a pouco a pessoa vence essa oscilação e começa a criar um distanciamento saudável do próprio processo de pensar, a conduzir esses pensamentos, a questionar os próprios pensamentos, mas a sair desse processo interno quando ele está em excesso. Quando ele está em excesso. Então, é perda de tempo somente para a pessoa ignorante, que provavelmente está cheia de ansiedade, cheia de dores no corpo. Então, esse valor, ele só vai vir quando você enxerga o valor desse conhecimento. Aí você vai valorizar. Porque tempo todo mundo tem. Sabe? Todo mundo tem 40 minutos por dia para fazer um exercício. Todo mundo tem uma hora por semana, pelo amor de Deus, né? 1 hora por semana para escutar uma aula sobre a Bhagavad Gita. Todo mundo tem esse tempo. O que as pessoas não têm é a visão do valor disso. Porque a base da busca da pessoa está em quê? Segurança e prazer. Aí pensa bem, uma pessoa que só quer ter prazer na vida, é chamada de bogue. O propósito de vida é caminhar buscando prazer. Tu acha que a pessoa vai enfrentar as suas dificuldades? Não, a pessoa vai fugir disso. Aí a honestidade, o valor por honestidade, ele não convém. Entende como tem uma complexidade que não é tão fácil assim de viver assim? Porque todo mundo diz que honestidade é importante. Só que quando é para a pessoa usar para ela mesma enfrentar as suas próprias dificuldades, ela cria uma desculpa. Ela começa a racionalizar sobre o problema até que ela acha uma desculpa para escapar daquela situação. Só que se aquela situação é ruim, se afastar do ruim não torna o ruim bom. E aí a pessoa sofre por causa daquilo. A gente chama de concessão emocional. A pessoa aceita algo ruim, não enfrenta aquilo ali para não se incomodar. Só que internamente a ruminação continua. Se for um abuso, o abuso continua. Se for um desrespeito, o desrespeito continua. Então é um círculo vicioso de sofrimento. Que pode ser que momentaneamente,
não entrar nisso alivia. E realmente pode aliviar. Mas a médio e longo prazo, a pessoa sofre por causa dessas concessões. Então, enxergar o valor do conhecimento, o valor de certos comportamentos que serão mencionados ao longo dessa jornada, já é um grande passo. E se você observar, o papel do professor, ele transmite, ele está presente, ele está disponível, mas ele não é um motivador. Venha para o nosso grupo e se torne especial, seja um de nós. E agora nós vamos vencer juntos. O professor, ele não é um motivador. O seu maior motivador é se liberar do seu próprio sofrimento. O seu maior motivador é conquistar uma autoconfiança para você cumprir os seus papéis sem terceirizar os teus papéis para outra pessoa, porque ninguém vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Ninguém. Então faça o seu mal feito, mas faça o seu do jeito que conseguir e vai melhorando aos poucos. Enxergando isso, opa, isso aqui está me interessando, porque é assim que eu quero. Eu quero me liberar dessa insegurança. E da onde vem essa insegurança? Da visão de eu sou insuficiente. Porque aí eu me comparo com fulano, beltrano, com a fulana, ciclana. E aí porque eu não estou no mesmo degrau, eu me coloco como insuficiente. E é aqui que vem a quebra. Porque cada pessoa tem uma história única. E você é o ator, a atriz principal da sua própria história. E talvez nessa história você não vai ter um cargão. Mas você vai ter outras coisas muito boas que quem tem um cargão não tem. Talvez na sua história você não vai ser um professor de yoga, porque muitos professores e professoras de yoga e meditação assistem às aulas, que tenha milhares de alunos. Talvez você vai ensinar poucas pessoas. Quantos músicos têm outras funções? Quantos pintores, dançarinos e dançarinas? Então não tem uma regra que você tem que adquirir algo muito precioso, porque esse conhecimento é precioso, e que você vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Para quem é professor ou professora. Agora, o valor que tem esse conhecimento, quando a gente adquire, a gente não tem como pagar. E uma das coisas que as pessoas fazem é, como uma retribuição, elas ensinam. Nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana, elas ensinam, elas transmitem, porque elas ganharam tanto escutando esses ensinamentos. Elas amadureceram. E quando a gente amadurece, a gente lida de maneira objetiva com a vida. Agora nós vamos falar uma coisa que pode ser muito contraditória. Existe um prazer em você vivenciar a tristeza sem sofrimento. Escuta de novo. Existe um prazer em você vivenciar a tristeza sem sofrimento. Existe um prazer em vivenciar a raiva sem sofrimento. Existe um prazer em você acomodar a pessoa que você é sem sofrimento. E é essa parte que a gente vai querer eliminar. Não é o desconforto da vida. É claro que, ao amadurecer, você lida melhor com as situações, mas você não elimina as situações desconfortáveis. Isso não está na sua mão, não está no seu controle. A vida de todo mundo tem pontos desconfortáveis. Se cada pessoa tem um comportamento complicado, toda a vida tem pontos desconfortáveis. Isso a gente não elimina. Então a gente está alinhando aqui o nosso cenário de estudo. Isso a gente não vai eliminar.
Só que a gente pode eliminar o sofrimento frente ao desconforto, o sofrimento frente ao lidar com as emoções, o sofrimento ao se colocar frente a outra pessoa e a outra pessoa não gostar. Isso a gente pode eliminar. E está em nós essa parte. É fácil? Claro que não, senão todo mundo faria isso. E a gente vê que são poucas pessoas que conseguem. Então, poucos alcançarão esse conhecimento. E o ponto de partida é o quê? É o aluno qualificado, é o intelecto maduro, para quem acha que espiritualidade e trabalho intelectual não tem nada a ver, é um intelecto maduro capaz de questionar o que eu mais quero que eu não posso abrir mão. Olha, pergunta boa para você aí. O que eu mais quero nessa vida que eu de forma alguma posso abrir mão? E se você diz paz, plenitude, você está pronto e pronta para esse caminho espiritual, para remover a sua ignorância e, no nosso caso aqui, para ter uma vida coerente com essa visão. E a Bhagavad Gita, de forma poética, prática, conceitual, ela nos guia nessa jornada, e por isso que esse é um texto que é estudado no mundo inteiro, e como diz o Swami Tadatmananda, a pessoa ela deveria estudar a Bhagavad Gita pelo menos uma vez na vida. E isso vai chegar um momento aqui no Instituto que nós vamos fazer o estudo da Bhagavad Gita. Ainda não tem uma previsão, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer. Já é um bom sinal a gente está fazendo o valor dos valores. Então a Bhagavad Gita ela vai nos conduzir a um crescimento espiritual. Crescimento não no sentido de que eu vou me tornar especial, que o meu eu pequeno agora vai se tornar o eu maior. Não é nesse sentido, porque a tua natureza ela precisa ser descoberta, não criada nova. Você não vai criar algo novo que era pequeno, inferior, em grande e suficiente. Não é isso. Mas você vai crescer como pessoa, você vai crescer intelectualmente, você vai crescer em termos de autoconfiança, em termos de firmeza nesse caminho, você vai crescer em maturidade para lidar com os desafios e os conflitos da vida. E nesse termo, o crescimento está expresso, está conectado e vai remover, a gente pode dizer, 3 venenos: a autocondenação, a inferiorização e a desvalorização que vem dessa ignorância de si mesmo. A Bhagavad Gita, como a gente falou, ela não é a Bíblia do Yoga. E o Yoga a gente está usando aqui em termos não de asana, como muita gente mostra hoje, o Yoga só como asana. Mas o Yoga como uma jornada espiritual. Então o Yoga, essa cultura hindu, não é a Bíblia, como é a Bíblia para os cristãos, que é o texto base. O texto base para os yogis, ou seja, aqueles que têm yoga, aqueles que caminham na vida espiritual, é os Vedas, que é um Veda que foi dividido em 4. O que se diz, do porquê dessa divisão é que em um momento da história começou a ocorrer um declínio intelectual, um declínio de memorização. Ainda existe na Índia locais que memorizam todo o Veda. E o que se diz é que leva em torno de 20 e poucos anos para uma pessoa memorizar algo imenso. Então é um esforço de muitos e muitos anos para fazer, vamos chamar de disciplina. E Veda Vyasa, muito famoso, né, separou
esse Veda, que é como se fosse uma árvore com vários galhos. E os galhos são as ramificações, o próprio Yoga vem dos Vedas, o Ayurveda vem dos Vedas, a astrologia védica vem dos Vedas, os Vedas têm matemática, enfim, tem um monte de coisa, rituais, gramática, um monte de coisa dentro desses Vedas. E ele separou em Rig, Sama, Atharva e Yajur Veda. Esses 4 Vedas foram distribuídos, né, para algumas famílias, e essas famílias elas memorizaram e transmitiram. Existem relatos acho que a palavra é de materiais históricos, vamos chamar assim, que datam, por exemplo, alguns escritos do Ayurveda de 4.000 anos antes de Cristo. Só que se a gente pensar em um escrito, e os Vedas eles começaram a ser escritos em folha de bananeira, essa é uma tradição oral. Então, o Veda ele era falado para depois ser memorizado e depois ser escrito. Por isso que a palavra Shruti representa os Vedas, aquilo que foi ouvido. Shruti. E Smriti já são textos secundários, que é aquilo que foi memorizado. Só que cada Veda ele tem 2 partes, chamadas de Karma Kanda e Jnana Kanda. Karma quer dizer ação aqui. E se a gente pegar os Purusharthas, que são os propósitos, os propósitos da vida humana, né? Purusha, pessoa, Artha, propósito. Ah, professor, mas nos Yoga Sutras, Purusha representa a consciência, o ser cósmico. Não se apega aos nomes, tenta entender. Existem vários conceitos, vários textos que pegam as palavras com significados diferentes. Você tem que pegar o que a palavra no determinado texto transmite de visão. E não ficar apegado. Que o Purusha é isso, o Moksha é isso. Deixa o texto explicar. E aí você pega a visão transmitida pelo texto. Então uma parte do texto, do Veda, vai lidar com esse assunto de karma. E karma aqui, se a gente pegar os Purusharthas, que são 4, né, os propósitos da vida humana, nós vamos ter Artha, a busca por segurança, Kama, a busca por experiência de prazer, e Dharma, princípios e valores que nos ajudem a manter esse Artha e esse Kama. Entendendo que isso é importante, porque quando a gente fala de moksha, de liberação de sofrimento, não quer dizer que ter uma estrutura de vida é algo ruim. Muito pelo contrário. Se você tem uma boa estrutura de vida, provavelmente você consegue se organizar para ter tempo de fazer um yoga, de se exercitar, de estudar Vedanta, tem recursos financeiros para comprar um livro, para daqui a pouco fazer uma viagem, ir para um templo, fazer uma doação. Então, em momento algum, a gente diz, e os textos mencionam que Artha é algo ruim. Só que se tu centrar a tua busca por plenitude, toda ela em segurança, nunca vai ter. Porque não existe segurança absoluta. Um condomínio não protege uma pessoa 100%. Você pode fazer qualquer coisa, não existe uma segurança absoluta. O corpo, ele está fadado ao declínio. Então, um momento vai acontecer, você pode esconder dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de uma casa, dentro de um condomínio. Uma hora, o que tiver que chegar para você, vai chegar para você. Você pode se prevenir. A prevenção é algo muito importante. Agora, o que tiver que chegar para você, vai chegar para você. Cama. Experiências de prazer, quem é que não gosta? De ter um conforto, de vez em quando estar meio estressado, sai um pouco daquela rotina, daquele ambiente,
vai esparecer a cabeça, vai rir um pouco, vai fazer outras atividades. Quem é que não gosta? Então, essas experiências, elas não são descartáveis. De novo, o problema é centrar a tua felicidade, a tua plenitude 100% em uma vida prazerosa. Porque não vai acontecer. Porque a vida de ninguém é só prazer. Se tem prazer, tem dor. Se tem dor, em algum momento vai ter prazer também. Não é só dor, né? A gente pega, por exemplo, o exemplo do parto. Existe dor no parto, mas existe o prazer na hora de ver ali a continuação da espécie, pegar um filho no colo. É algo que, não sei você, mas dá muito orgulho. Pelo menos eu me senti muito orgulhoso quando peguei meu filho no meu colo. Nossa, olha que incrível, que 2 pessoas conseguem fazer. Uma criança. É extraordinário isso. Só que de fato não é a pessoa que faz. É a programação desse próprio universo que a gente já vai ver daqui para frente, porque a Bhagavad Gita ela está acontecendo no campo do Dharma. E o campo do Dharma, o Dharma Kshetra, é a ordem inteligente de Ishvara. A base do Dharma é a ordem inteligente de Ishvara. O que sustenta esse universo é Ishvara. Essa é a base. Então, Artha, Kama e para algumas poucas pessoas, Dharma. A pessoa quer desenvolver princípios e valores para fazer jus. A estrutura de vida, a Kama, ela quer retribuir, ela tem muito. E ela quer retribuir aquilo que ela ganhou, aquilo que ela recebeu, porque nada a gente faz sozinho. Ninguém está onde está porque chegou sozinho. Ninguém. Todo mundo recebeu ajuda, foi influenciado de alguma forma. Ninguém está onde está porque chegou sozinho. Então a pessoa, ela quer ter uma retribuição, ela não quer prejudicar os outros. Se ela puder, ela contribui. E a pessoa vai buscando esse desenvolvimento pessoal. A vida não é mais centrada só em Artha, segurança e Kama. Né? Por exemplo, tem pessoas que vendem alguma coisa, a pessoa só está preocupada com o seu ganho pessoal. Se o produto que ela vende é muito ruim ou engana outra pessoa, o problema é do outro que foi bobo e comprou. O que importa é o que eu ganho e azar é o do outro. Só que a gente vai ver aqui que por mais que momentaneamente o outro somente é prejudicado, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela também se prejudica. E uma dos pensamentos, quando a gente vê os valores, né, vocês vão ver como a classe, vou dar esse exemplo da classe política, né, que tem o poder, ganha muito dinheiro, tem muitas facilidades num país assim com tantas dificuldades que é o Brasil, lembrando que eu não tenho partido político, não torço para o lado A nem para o lado B, eu não tenho partido político. Vocês vão ver como que a maioria desses políticos que têm esse tipo de comportamento, eles até ganham prazer, alguma fama, alguma coisa, poder. Mas em termos de conhecimento, em termos de plenitude, um coração pleno, esses comportamentos, eles são completamente contrários à de uma pessoa sábia. A de uma pessoa que de fato, não aparentemente, porque eles aparentam uma coisa, mas essas pessoas estarem bem com elas mesmas. Então pode ser que a pessoa não enxergue, só enxergue algo proveitoso, passar a perna nos outros, ser desonesto com as outras pessoas. Mas a gente vai ver aqui que tem uma grande perda no final desse tipo de comportamento e acaba que afasta a pessoa dela mesma, dela poder estar em paz aqui nessa vida. Esse é o início da nossa introdução do valor dos valores, que são 4 versos do capítulo 13 da Bhagavad Gita.
vocês vão receber agora pela primeira vez, tá? Em PDF online, os versos em sânscrito, transliterado e com a tradução. Lembro sempre que eu trabalho sozinho no Instituto, então a gente fala assim, nós vamos fazer, nós não sei o quê, para mim não ficar falando eu, tá? Então você que já me conhece há mais tempo, você vai estar acostumado com isso. Mas eu trabalho sozinho, então algumas coisas elas podem demorar um pouco mais, ou pode haver uma mudança de ideia no meio do caminho. Se você identificar algum problema técnico, algum problema, me avisa. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, depoimento, envie a sua mensagem porque ela é muito importante. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Om Tat Sat. Tchau!